Sessão ordinária de 9/6/2026, terça-feira. Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos os nossos trabalhos, já que existe quórum regimental para tal. Convido o senhor segundo secretário, deputado Florencio Neto, deputado Adelmo Soares, enquanto segundo secretário, para fazer a leitura do texto bíblico e o resumo da ata da sessão anterior. Com a palavra, deputado Adelmo Soares. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Texto bíblico do dia 9 de junho de 2026. Só para os senhores saberem, ficarem antenados, faltam 112 dias para as eleições, viu, Carlos Lula? É isso mesmo, está contando como eu. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Resumo da ata da 47ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada em 3 de junho de 2026. Presidente, o senhor em exercício, o senhor deputado Hélio do Curso. Primeiro secretário em exercício, o senhor deputado Antônio Pereira. Segundo secretário em exercício, o senhor deputado Florencio Neto. Às 9h40, presença dos deputados Abigail, Adelmo Soares, Aloysio Santos, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlos Lula, Catulé Júnior, Cláudia Coutinho, Cláudio Cunha, Daniela, doutor Iglesias, doutor Helena do Alibe, Edna Silva, Eric Costa, Fabiana Vilar, Florencio Neto, Francisco Najib, Guilherme Paz, João Batista II, Júlio Mendonça, Júnior Cascaria, Júnior França, Leandro Belo, Micael Damasceno, Neto Evangelista, Otalino Neto, Ricardo Arruda, Ricardo Rios, Rodrigo Lago, Solange Almeida e o Hélio do Curso. Ausência os senhores deputados Ana do Gás, André Martins Rezende, Davi Brandão, doutora Viviane, Fernando Braide, Glauber Coutinho, Iracema Vale, Janaína, Queque Teixeira e Osmar Filho. O presidente exercício deputado do curso, em nome do povo, invocando a proteção e a luz do Divino Espírito Santo, declarou aberta a sessão e determinando a leitura do texto bíblico. A decisão anterior que foi aprovada e no expediente foi encaminhada à publicação. Na hora destinada aos pequenos expedientes, o presidente concedeu as palavras do deputado Rodrigo Lago, Otelino Neto, Júlio Mendonça, Carlos Lula, Cláudio Cunha, doutor Helena do Alibe. Esgotado o tempo destinado a este turno, os trabalhos do doutor Pereira assumiu a presidência e declarou aberta a ordem do dia, anunciando o projeto de lei número 37 de 2026, da autoridade Neto Evangelista. Foi aprovado em primeiro e segundo turno, sob tramitação de urgência e encaminhado à promulgação. Projeto de resolução número 43/2026, vereador doutor deputado Iglesias, foi aprovado em segundo turno e foi a tramitação ordinária e encaminhado à promulgação. Os projetos de resolução número 3842/2026, deputado Helena do Alibe, número 39, de autoria do deputado Leandro Belo, subscrito em plenário pelo deputado Antônio Pereira, e o número 40/2026, de autoria do deputado João Batista II, foram aprovados em primeiro turno sob tramitação ordinária e encaminhados ao segundo turno com o requerimento 190/2026, de autoria do deputado Helena do Alibe, foi aprovado pelo plenário. Os requerimentos 189/2026, de autoria da deputada Cláudia Coutinho, 191/2026, de autoria do deputado Fernando Braide, foram deferidos pela mesa. Em seguida, o presidente, em virtude do afastamento do deputado Fernando Braide, licenciado nos termos do artigo 72, incisos 1 e 3 do regimento interno, solicitou a todos que postassem em posição de respeito para que fosse prestado o compromisso constitucional do senhor Valdeci Vieira Júnior, primeiro suplente. Realizado o compromisso, o presidente declarou empossado no cargo da prestadual o senhor Valdeci Vieira Júnior, que adotará o nome parlamentar de Júnior Vieira. Ato contínuo, a sessão foi suspensa para que os deputados recém-impossados recebessem os cumprimentos de seus pares. Retomados os trabalhos, o presidente concedeu a palavra ao deputado Júnior Vieira. No primeiro horário do grande expediente, pronunciou-se o deputado Hélio do Curso. No tempo reservado aos partidos e blocos pronunciados pelo bloco parlamentar do Parlamento Fora pelo Otalino Neto e Rodrigo Lago, e pelo Parlamento Unidos pelo Maranhão, deputado Antônio Pereira, com a parte do deputado Carlos Lula. O expediente final não houve oradores inscritos. Nos termos do regimento interno, o presidente determinou a inclusão da ordem do dia, da sessão ordinária dos itens projeto de lei número complementar 03/2026, autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar número 5, autoria do Poder Judiciário, projeto de lei número 186/226/2024, 2025, respectivamente, de autoria da deputada Micael Damasceno, projeto de lei número 23, de autoria da deputada Fabiana Vilar,
Requerimento número 192/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Requerimento número 193/2026, de autoria do deputado Aloysio Santos. E requerimento número 194/2026, de autoria do deputado Guilherme Paes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, sendo lavado o presente resumo da ata, que lido e aprovado será devidamente assinado. O plenário do deputado Najib Aico, do Palácio Manuel Beckmann, no dia 9 de junho de 2026. Senhor presidente, era somente isso. Ata lida e considerada aprovada, salvo algum posicionamento contrário de algum deputado ou deputada. Obrigado, deputada Adel. Convido o senhor primeiro secretário, deputado Júnior Cascaria, para fazer a leitura do expediente. Com a palavra, deputado Júnior Cascaria, para a leitura do expediente. Matéria para a leitura da 48ª sessão ordinária, 9/6/2026, terça-feira. Projeto de lei de números 180 a 184/2025, de autoria do deputado Wellington do Curso. Projeto de lei de número 185/2025, de autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de lei de número 186/2026, de autoria da deputada Andréia Martins Rezende. Projeto de lei de número 187 e 188/2026, de autoria do deputado Júnior Vieira. Projeto de resolução legislativa. Projeto de resolução legislativa de número 056/2026, de autoria do deputado Aloysio Santos. Requerimentos de números 195 a 197/2026, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento de número 198/2026, de autoria da deputada Janaína. Requerimento de número 199/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Indicações. Indicação de número 415/2026, de autoria do deputado Leandro Belo. Indicação de número 416/2026, de autoria da deputada Daniela. Indicações de número 417 e 418/2026, de autoria da deputada Cláudia Coutinho. Indicação de número 519/2026, de autoria do deputado Dr. Iglesias. Matéria lida, senhor presidente. Expediente lido, encaminhado à publicação. Pequeno expediente na hora do inscrito. Ordem. Deputado Rodrigo. Deputado Lula. Vossa Excelência pede inscrição. Eita, Lulinha, quase, Lulinha. Rodrigo, tu vai Rodrigo não está aí, vou entrar. tu vai subir aqui. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Antônio Pereira, senhores deputados, senhoras deputadas, quero iniciar parabenizando o meu deputado Wellington. O homem correu 63 quilômetros esse fim de semana, está ali com as medalhas, 21 quilômetros para brincar e 42 quilômetros de verdade. O homem está uma máquina, pronto para as eleições. Mas, senhor presidente, eu queria trazer o debate a essa casa, uma fala, mais uma, desastrada, desnecessária, desproporcional, quase ilícita, eu diria, do governador Carlos Brandão,
que agora, no final do seu governo, descobriu que há um problema nos socorros de São Luís. E resolveu disparar sua metralhadora dizendo que a saúde do município de São Luís ela não funciona. Deputado Júnior Vieira, é ridícula uma fala dessa do governador do estado do Maranhão. Ridícula. E eu digo isso porque hoje os socorrões estão superlotados muito em razão da total precariedade do serviço da rede pública estadual de saúde. Sejam as UPAs, sejam os hospitais regionais e macro-regionais, eles simplesmente não funcionam, deputado Antônio Pereira. Deputado Antônio, ontem coloquei um vídeo da sua cidade, da cidade de Imperatriz, da UPA da Avenida Bernardo Saião, pacientes no corredor, aos montes. E sabe o que acontece, deputado Júnior Vieira? A saúde do Estado ela entrou em colapso. Quando eu saí da secretaria, a maior parte dos pacientes do Socorrão de São Luís já eram pacientes da Grande Ilha. Hoje, 4 anos depois, essa realidade voltou ao que era antes. A maior parte dos pacientes que se acumulam nos socorrões de São Luís, que salvam muitas pessoas, eles são no interior do estado. Sabe por quê? Porque não é possível que o governador não olhe que ele acabou com a saúde do estado do Maranhão. Os hospitais regionais e macro-regionais não funcionam. Eles foram entregues à política. Eles foram doados a grupos políticos e a regulação não funciona mais. Hoje, alguém que busca um leito tem de mendigar a um deputado, a um prefeito, a um vereador, atrás de um leito na rede estadual de saúde. E o que acontece, deputado Júnior? O que acontece, deputado Catulé? Lá em Caxias é do mesmo jeito, Vossa Excelência sabe. O paciente não consegue atendimento, ele vai atrás de uma porta aberta. Onde é que está a porta aberta? No socorrão. E aí a gente volta anos atrás, volta passos atrás. A gente tem uma estrutura enorme que simplesmente não funciona. Eu desafio o deputado Antônio Pereira, o governador, a saber quantos leitos estão desativados da sua rede. Porque uma cama está quebrada, porque o ar-condicionado não funciona, porque não tem colchão. É mais de um hospital macro-regional. São mais de 100 leitos desativados. Mais de 100 leitos desativados. Então, governador, Vossa Excelência deveria ter cuidado ao falar uma besteira dessas. Vossa Excelência não entende nada de saúde pública. Mal entende de eleição, porque vai perder o processo eleitoral. Mas dizer, deputado Júnior, que também é uma injustiça. Porque quando saí, eu deixei dois grandes hospitais prontos para ajudar o Socorrão 1 e Socorrão 2 e a rede de urgência do Maranhão. Que era o Hospital da Ilha, aqui em São Luís, e o hospital na cidade de Imperatriz. Os dois que foram planejados para serem hospitais de porta aberta. Hospitais de urgência e emergência. E sabe o que fez o governador? Covarde. Fechou a porta dos hospitais. Fechou a porta dos hospitais. Eu desafio o governador a abrir a porta do Hospital da Ilha e do Hospital de Imperatriz. Eles foram planejados para isso, para desafogar a urgência e emergência. Mas não. O governador prefere ser hipócrita e tentar lançar ao município de São Luís uma culpa que não é dele. A culpa, governador, é do desastre que Vossa Excelência causou no sistema de saúde do estado do Maranhão. Mas está acabando. Está acabando. Eu quero dizer ao povo do Maranhão que já em outubro a gente... Deputado, Vossa Excelência já terminou? Agradeço ao deputado Carlos Lula. E convido o inscrito no pequeno expediente, o senhor deputado Rodrigo Lago, por até 5 minutos, sem direito à parte. Com a palavra, o deputado Rodrigo Lago.
senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, povo do Maranhão. Fomos surpreendidos na semana passada com um pouso de um jatinho de 50 milhões de reais na nossa querida cidade de Colinas, no aeroporto regional, obra que foi feita pelo governo do estado, ao custo de 15 milhões de reais. Governo que não tem recurso para acabar com o lixão de Colinas, fazer o aterro sanitário, que não tem recursos, infelizmente, para cuidar bem da saúde do povo do Maranhão, mas conseguiu fazer aquele belíssimo aeroporto que só serve a poucas famílias. Alguns já denominaram o aeroporto de Aeroporto do Zé Henrique, se referindo ao irmão do governador Carlos Brandão. E aí eis que pousa um jatinho de 50 milhões de reais pertencente ao empresário de um mega estaleiro, uma empresa que cuida de fabricação de embarcações, lá de Manaus, bastante distante daqui do Maranhão. E coincidentemente está em trâmite uma licitação para a compra de embarcação no estado do Maranhão. Abre-se a licitação no dia, o secretário Alberto Bastos publica a abertura da licitação, o início ainda, a formatação da licitação. E aí, por obra e acaso do destino, o empresário proprietário de uma das maiores empresas do setor resolve visitar a cidade de Colinas. E qual não foi a surpresa de todos, que no aeroporto do Zé Henrique, quem estava lá para recepcionar o empresário? O próprio José Henrique Brandão, irmão do governador Carlos Brandão. Ele foi no veículo, inclusive, do seu filho, Jesus Itapari Brandão, aquele que operou o milagre de Jesus e transformou uma fazenda de 400 mil reais em 14 milhões de reais em apenas 6 meses. E depois doou a fazenda para o tio, que é governador do estado do Maranhão. Então fica, deputado Carlos Lula, mais essa suspeita sobre o governo. E o povo do Maranhão quer respostas. O serviço de ferryboat aqui só piorando a cada dia. O governador recebeu o serviço com 5 embarcações, depois trouxe uma embarcação que não serviu para nada, serviu apenas para causar risco à segurança das pessoas. E hoje temos apenas 3 embarcações operando. E mal, humilhando o povo da Baixada quando quer fazer a travessia. Por outro lado, também problemas frequentes na travessia para Alcântara, que é o objeto da compra da embarcação. Aí o Estado agora contratou uma consultoria de quase 700 mil reais, agora no final do governo, para dizer o que o governo tem que fazer sobre a travessia do ferryboat. Dinheiro jogado fora. Em final de governo, o governo Carlos Brandão não teve competência para tratar da matéria nesses 4 anos. Só piorou o serviço já era ruim. Aliás, é um problema histórico no Maranhão e alguém tem que enfrentar em algum momento isso. Mas o governador Carlos Brandão conseguiu essa proeza de piorar o que já era muito ruim. E mais grave do que isso, aproveitar desse péssimo serviço que o governo presta para talvez arrancar alguma propina de empresário. O que me disseram depois que eu publiquei um vídeo ontem é que o jatinho serve para transportar valores, deputado Carlos Lula. Eu não quero acreditar nisso, porque, segundo dizem, no jatinho não passa pelo infravermelho e é possível, portanto, transportar valores. Mas que fica muito esquisito o jatinho de um mega empresário pousar na cidade de Colinas e ser recepcionado na pista pelo irmão do governador Carlos Brandão. Então fica essa explicação a ser dada ao povo do Maranhão, que fazia este mega empresário em pleno curso de uma licitação feita pelo Estado, que trata exatamente do seu setor de embarcações, e para dialogar, para tratar de assuntos com o irmão do governador Carlos Brandão. Lamentavelmente, esse é o ponto que chegamos, o governo da corrupção. Rodrigo Lago, obrigado pela vossa participação no pequeno expediente. Convido o deputado Júnior Cascari, inscrito ao pequeno expediente, por até 5 minutos,
sem direito à parte. Com a palavra, deputado Júnior Cascaria. Senhor presidente, deputadas, deputados, servidores desta casa, internauta, imprensa, galeria. Muito bom retornar aqui a essa tribuna. E hoje, mais feliz ainda. Sábado, realizamos um grande mutirão de saúde na cidade de Poção de Pedras, minha querida Poção de Pedras. Diversos atendimentos, consultas e diversas especialidades, incluindo clínico geral, pediatria, endocrinologia, ginecologia, urologia, dermatologia, cardiologia, ortopedia, odontologia, entrega também de próteses, fonoaudiologia e o mais importante, oftalmologia. Mais de 600 pessoas foram consultadas com os oftalmos e receberam também o seu óculos. Isso deu impacto para mais de 1.200 pacientes que foram atendidos naquele sábado, um grande mutirão da saúde. É um projeto Saúde para Todos, do deputado Júnior Cascaria. E o povo foi bem assistido, tiveram lanches, almoço. E graças a Deus, é muito bom retornar àquela cidade Poção de Pedras, e ser recebido com muito carinho, com muito afeto, com muito amor, com muitos beijos e muitos abraços. Fiquei muito feliz. Foi um dia maravilhoso, sábado passado, na cidade de Poção de Pedras. Isso mostra o compromisso do deputado Júnior Cascaria com aquela cidade e com as cidades vizinhas, porque todas as cidades foram assistidas. Mais de 1.200 pacientes fizeram suas consultas e muitos seus procedimentos. Isso é gratificante para um deputado, gratificante para um ex-prefeito daquela cidade, de estar juntos, acompanhando aquele povo que estão sofrendo hoje, sofrendo pela necessidade de saúde. Quando estive prefeito, iniciei o tão sonhado Hospital Municipal. E como deputado estadual, tive a alegria e a honra de entregar aquele tão sonhado ao público da cidade de Poção de Pedra para atender aquela população e cidades vizinhas. Hoje, infelizmente, eles não estão sendo assistidos pela saúde que precisam. Mas o deputado está aqui, trabalhando para ajudar e diminuir o sofrimento daquele povo que tanto sofre. Também participei de um grande evento na cidade de Itapecuru-Mirim, juntamente com meus amigos, nossas lideranças políticas, uma grande vaquejada bem organizada, pelo nosso querido primeiro suplente vereador, Tailton. Também esteve presente o nosso suplente Henrique, Júnior Martins e também nosso amigo Gilson Miranda. Foi muito bem recebido, foi um evento maravilhoso, foi um domingo de conversarmos com o povo, ouvir aquela população de Itapecuru, e estou muito feliz de estar ouvindo, estar sabendo das necessidades daquele povo e trazendo para cá, para o nosso parlamento, para que juntamente com o nosso querido governador Carlos Brandão, possamos dar uma atenção melhor para aquele povo que muito precisa. Também, sábado, na cidade de Peritoró, tive a honra de acompanhar a comitiva e a caravana do nosso próximo governador do Maranhão, Orleans Brandão, que fez um excelente evento que impactou aquela região. Muita gente, muitas lideranças, muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senador, enfim. Foi um evento que, não tenho dúvida, que ficou registrado na história do Médio Mearim. Também com a presença do nosso querido governador Carlos Brandão.
Também foi um evento maravilhoso que aquela população do Médio Mearipe. Peço que libere o som do nosso orador, deputado Júnior Cascaria, para que ele possa concluir o pronunciamento. A parte bonita era olhando aquele povo lá embaixo, gritando, aplaudindo e aclamando para o nosso próximo governador, Orleans Brandão. Essas são minhas palavras, um forte abraço, meu Maranhão, e até a próxima. Convido o deputado Hélio do Curso, inscrito no pequeno expediente. Desculpe. Convido a deputada Helena do Ailibe, antes inscrita no pequeno expediente, e logo após o deputado Hélio do Curso. Deputada Helena do Ailibe, Vossa Excelência tem 5 minutos sem direito à parte. Com a palavra, deputada Helena do Ailibe. Sim, sua mãe. Você vai ouvir agora o pronunciamento da deputada doutora Helena do Ailibe, ainda no pequeno expediente. Deputado Antônio Pereira, presidente dessa sessão, colegas deputados, imprensa, galeria, servidores desta casa, utilizo esta tribuna para registrar um momento de profunda fé vivido pelos católicos maranhenses na última quinta-feira, quando celebramos a solenidade de Corpus... Presidente, questão de ordem aí, tem oradora que atentem que respeito à deputada Helena. Na tribuna. Em São Luís, o estádio Castelão transformou-se em um verdadeiro santuário religioso a céu aberto. Segundo a Arquidiocese de São Luís, mais de 60 mil fiéis participaram da celebração, demonstrando a força da fé cristã e a devoção ao Santíssimo Sacramento, presença viva de Cristo na Eucaristia. Quero parabenizar toda a equipe responsável pela organização deste grandioso momento religioso, na pessoa do nosso arcebispo metropolitano, Dom Gilberto Pastana, bem como dos padres Jadson Borba e Everaldo Araújo, que tiveram um papel fundamental na coordenação desta celebração histórica para a Igreja Católica do Maranhão. Registro também a presença do governador Carlos Brandão, que participou da solenidade, ao lado de milhares de maranhenses, prestigiando este importante momento de fé e unidade. Destaco ainda que as celebrações de Corpus Christi aconteceram em diversas dioceses de nosso estado, reunindo multidões em manifestações públicas de fé. Em Imperatriz, a celebração ocorreu no Estádio Municipal Frei Epifânio. Em Caxias, no Parque da Cidade, além das grandes celebrações realizadas nas dioceses de Viana e Pinheiro, reafirmando a força da religiosidade do povo maranhense. Quero também registrar que o nosso mandato tem compromisso permanente com a valorização da cultura popular no Maranhão, uma das mais ricas e belas expressões da identidade do nosso povo. Estamos vivendo o mês de junho, período em que os arraiais ganham vida e o Bumba Meu Boi, em seus diversos sotaques, encanta maranhenses e turistas com sua beleza, tradição e resistência cultural. Neste final de semana, participei do batizado do Bumba Meu Boi Brilho da Terra na Coab, uma brincadeira filha daquele bairro, e que representa com orgulho a cultura popular da comunidade. Tive a satisfação de prestigiar esse momento especial
que também marcou a abertura do Arraial da Coab, retomado após 25 anos, devolvendo à população um importante espaço de convivência, cultura e lazer. Quero parabenizar o governador Carlos Brandão pela iniciativa de fortalecer os festejos juninos e levar os arraiais para os bairros, aproximando ainda mais a cultura do povo e valorizando nossos grupos folclóricos. Também estive presente no batizado do Bumba Meu Boi, Mirante da Ilha, uma brincadeira que acompanho desde a sua fundação, ao lado do meu esposo Afonso Manuel. Já são 18 anos de convivência, amizade e admiração por esse grupo, que contribui de forma significativa para a preservação das nossas tradições culturais. E quero aqui registrar a minha solidariedade ao jogador maranhense, o único maranhense que nós tínhamos na Copa do Mundo, na seleção brasileira, que foi cortado, o Wesley. Infelizmente, não teremos a participação deste grande jogador, mas eu tenho certeza que Deus está lhe dando sabedoria para enfrentar esse momento difícil com sua família, e nós estaremos torcendo. Peço que libere o som da deputada Helena do Arli para que ela possa concluir seu pronunciamento. E nós, maranhenses, continuaremos torcendo pela nossa seleção com o mesmo vigor, mesmo sem a presença do nosso jogador maranhense. Muito obrigada. Convido o senhor deputado Wellington do Curso para fazer uso da palavra por até 5 minutos, sem direito à parte, no pequeno expediente, já que é inscritor. Com a palavra, deputado Wellington do Curso. Agora sim. Senhor presidente e demais membros da mesa, senhoras deputadas, deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que acompanham a Primeira TV Assembleia. No final de semana, caos no ferry, mais uma vez. Nossa luta permanente dos últimos 10 anos, para que se compre um ferry, 2 ferries, mais ferries, a população da Baixada não aguenta mais tanta humilhação. E eu sou prova disso, eu não ando de helicóptero, eu ando de carro, eu ando percorro as rodovias estaduais e federais do estado do Maranhão, eu ando de ferry, e hoje não consegui passagem para a Baixada. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro caos. Precisa-se fazer alguma coisa urgentemente. Tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para comprar um ferry. Respeitem a Baixada Maranhense. Hoje tinha um compromisso, 2 compromissos inclusive, foram adiados para a próxima quinta-feira. Primeiro compromisso, a fiscalização de uma escola estadual na cidade de Matinha, a escola Padre Astolfo Serra. Estava programado para hoje, infelizmente tive que adiar. Na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã, estarei na escola Padre Astolfo Serra, na cidade de Matinha. Várias denúncias e o mais grave, os alunos estão fora de sala de aula há 30 dias. Um verdadeiro absurdo. Eu, como professor, como educador, não posso compreender isso. Há mais de 30 dias fora de sala de aula. Um verdadeiro absurdo. Estaremos na próxima quinta-feira, 8 horas da manhã, fiscalizando. E já notificamos a Secretaria de Educação do Estado, o governo do Estado, para verificar essa situação. E às 10 horas, estarei na cidade de São João Batista. Várias denúncias já fizemos na cidade de São João Batista. Com relação à falta de transparência dos precatórios do Fundef, falta de transparência do recurso do Fundeb, as sobras do Fundeb, desrespeito aos professores. Próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, vou no Ministério Público protocolar uma ação em defesa dos professores e servidores públicos na cidade de São João Batista. Meus amigos e minhas amigas, professores e professoras de São João Batista, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, estarei aí com vocês. Caos na saúde do estado do Maranhão. Uma senhora, por nome Célia, foi às redes sociais fazer um apelo para que pudesse socorrer o marido dela, que passou 2 a 3 dias no socorrão de Imperatriz.
depois transferido para o macro-regional de Imperatriz, 2 meses agonizando, 2 meses. Só foi transferido para o Carlos Macieira, depois de um apelo popular, de ir para as redes sociais, de provocar, de se humilhar, de gritar, para que o marido pudesse ser socorrido. O marido tem trombose intestinal, já está no Carlos Macieira, agora meio-dia eu vou visitá-los, para trazer já um diagnóstico para a sociedade maranhense. Mas vejam a luta para sobreviver por meio de um atendimento público de saúde no estado do Maranhão. Uma verdadeira vergonha, um absurdo. Parabéns a Célia pela determinação, parabéns pela coragem, e a todos que me marcaram, a todos que marcaram as redes sociais, para que pudesse salvar essa vida, que é o senhor Edinaldo, esposo da Célia, de Imperatriz. Quinto assunto da manhã de hoje, reuniões do nosso pré-candidato ao governo Braide. Na última semana esteve na cidade de Viana, Bacurituba e também na cidade de São Bento. Nesta próxima semana, nosso pré-candidato ao governo do estado, levando as propostas, apresentando soluções para o problema do Maranhão, estará nesta semana, dia 11 e dia 12, na cidade de Balsas e também na cidade de São João Batista. Essa é a agenda do nosso pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, Eduardo Braide, próximo governador do estado do Maranhão. E por último, nossa solidariedade ao jogador, ex-jogador do Flamengo, jogador da seleção brasileira, que infelizmente foi lesionado, se lesionou no jogo do último sábado e não vai poder participar da Copa, que é o maranhense Wesley, da cidade de Açailândia. Wesley, nosso respeito, nossa admiração e a nossa solidariedade a você. Muitas outras Copas virão. Nós sabemos que é uma perca lamentável, mas fizemos inclusive uma moção de aplausos e a apresentação de uma medalha para você, para representar o Brasil, representar o Maranhão. Primeiro maranhense convocado para uma Copa, infelizmente, sofreu uma lesão e não vai mais poder participar. Nosso respeito a você. E por falar em esporte, eu que sou... Peço que libere o som do nosso orador, o deputado Wellington Curso. Vossa Excelência, o tempo necessário para que ele possa concluir o pronunciamento. 2 minutos para o deputado. Muito obrigado, presidente. Presidente Antônio Pereira, como ex-militar, sargento do Exército durante 15 anos, 10 anos dedicado ao serviço de inteligência, como infante, nobre infante, sargento do Exército, paraquedista, guerreiro de selva e também corredor nas horas vagas. O único deputado maratonista. E no último sábado, eu estive no Maratona do Rio, fazendo a prova de meia maratona, 21 quilômetros. E não satisfeito, no domingo, fiz a maratona, 42 quilômetros. Corri 21 quilômetros no sábado e corri 42 quilômetros no domingo. Recebi mais uma medalha por fazer o desafio 21 mais 42, e é para o estado do Maranhão, é para a nossa população. Eu corro todos os dias por um Maranhão melhor. E ao correr todos os dias por um Maranhão melhor, eu faço isso com muita seriedade, com muita responsabilidade. E a você que está parado, incentivo que você possa começar a correr. Mas faça da maneira correta. Procure um profissional de saúde, faça todos os exames, procure um profissional de nutrição, procure um profissional de educação física e faça da maneira correta. Professor e deputado Wellington do Curso, o único deputado maratonista, não só do Maranhão, mas do Brasil. De mais de 1.050 deputados filiados ao NALI, o único deputado maratonista do Brasil. Orgulho para o estado do Maranhão. Para falar em orgulho do estado do Maranhão, quero parabenizar aqui o amigo Érico Adriano, que é professor, que é coach de corrida no estado do Maranhão, em São Luís, e corredor, e fez um grande feito. Primeiro colocado, amador, com 2 horas e 30 minutos na Maratona do Rio de Janeiro. Orgulho para o Maranhão, orgulho para São Luís, orgulho para os corredores de rua. Érico Adriano, 2 horas e 30, primeiro colocado, amador, na corrida Maratona do Rio de Janeiro. Orgulho para todos nós, parabéns Érico, parabéns meu querido professor Adriano. Que Deus seja louvado, que Deus tenha nas suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Passou o final de semana correndo, 21 quilômetros no sábado, 42 no domingo, mas agora de volta às atividades é correr atrás de volta, correr em busca da reeleição para continuar fazendo esse trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. De forma atuante, de forma presente,
todos os dias acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. Professor e deputado Wellington do Curso, esse luta por você. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a nossa população. A liminar. Deputado Wellington Curso, obrigado pela vossa participação no pequeno expediente. Convido o deputado Júlio Mendonça, inscrito neste expediente, para que possa usar da palavra por até 5 minutos, sem direito à parte. Com a palavra, deputado Júlio Mendonça. Tá, e você ouviu o pronunciamento do deputado estadual Wellington do Curso. O próximo inscrito é o deputado estadual Júlio Mendonça. 28 deputados estaduais presentes, os deputados ainda seguem no pequeno expediente, momento inicial da sessão plenária. Esse é o momento em que o pronunciamento é mais curtinho e sem direitos a pronunciamentos à parte. Daqui a pouquinho os deputados devem entrar na ordem do dia, que é o momento de apreciação e votação das matérias em tramitação na Casa Legislativa. Você acompanha imagens ao vivo da mesa diretora, coordenando os trabalhos. Nesta terça-feira, o deputado estadual Antônio Pereira, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. 10 horas e 22 minutos. Lembrando a você que à 1 da tarde a gente traz em nosso telejornal o resumo dos principais destaques dos trabalhos de hoje aqui no plenário. E hoje ainda está prevista, logo após a sessão ordinária, uma sessão solene para homenagear a fundação do Rotary Club aqui em São Luís, por indicação do deputado estadual Arnaldo Melo, previsto para começar às 11 horas. Senhor presidente, deputado Antônio Pereira, demais membros da mesa, deputados, deputadas, internautas, povo do Maranhão. Subo hoje aqui à tribuna para, mais uma vez, cumprir aqui com o meu dever parlamentar e emprestar a minha voz aos moradores de Oitiba e demais povoado no entorno de Oitiba, que hoje é o maior povoado de Alcântara. Trago aqui em nome da ex-vereadora Menca, do ex-vereador Robson e também do suplente de vereador Pinto de Oitiba. Essas pessoas, como as demais pessoas do povoado de Oitiba, trouxeram até o nosso mandato duas situações que precisam serem tratadas como urgência pelo governo do Estado. O governador Carlos Brandão esteve, há 2 meses atrás, no povoado de Oitiba, inaugurando o IEMA, deputado Rodrigo, e dando a ordem de serviço do ramal de acesso à MA, que liga Alcântara ao resto do Maranhão, por terra. A MA 106, se não me engano. No entanto, há quase mais de 2 meses, foi dado essa ordem de serviço, mas até agora nenhuma máquina chegou para fazer esse serviço. As chuvas caminham para o fim do inverno, do período chuvoso, e até agora, mesmo com a ordem de serviço dado para a pavimentação asfáltica da via de acesso ao povoado de Oitiba, até agora nenhuma máquina. Os moradores de Oitiba reclamam pelo seu direito de ir e vir com segurança e com conforto e dignidade. No entanto, conforme disse, a ordem de serviço foi dada pelo senhor governador e nenhuma máquina até agora. Outro ponto importante é que não basta só inaugurar o IEMA, mas os alunos estão com muita dificuldade de acessar a escola
devido não ter transporte escolar. Por isso, faço um apelo ao governo do Estado, à Secretaria da Educação, para que, de fato, promova o acesso desses alunos, que já têm muita dificuldade de se deslocar devido ao acesso esburacado, mas também não tem transporte escolar para o IEMA de Alcântara. Por isso venho usando esta tribuna, mais uma vez, para representar o povo de Alcântara e pedir que o governador Carlos Brandão promova a pavimentação asfáltica que, fruto da ordem de serviço dada, assim como também veículos com segurança para fazer o transporte escolar para o IEMA de Oitiva, que foi inaugurado, mas os alunos não têm como chegar, estão faltando aula, já estão perdendo aula, e nós já estamos finalizando o primeiro semestre. Por isso, fica aqui o nosso apelo e vamos continuar cobrando para que o povo de Alcântara tenha os seus direitos respeitados. Já não basta as dificuldades enfrentadas, conforme trouxe aqui, há 15 dias atrás, pela rede bancária, com o Banco do Brasil sem funcionar, Bradesco não existe, a Casa Lotérica também há mais de 2 anos sem operar. Por isso, nós precisamos sim olhar para Alcântara com todo o valor, com todo o respeito e, acima de tudo, com o que Alcântara representa para o Maranhão, para o povo do Maranhão, sendo um patrimônio de todos nós. Inscrito no pequeno expediente, deputado doutor Iglesio, que usará tal por até 5 minutos sem direito à parte. Com a palavra, doutor Iglesio. Deputado doutor Iglesio declina. Convido a deputada Ana do Gás, inscrita no pequeno expediente, para usá-lo por até 5 minutos sem direito à parte. Com a palavra, a deputada Ana do Gás. Tá. Bom dia a todos, servidores desta casa, TV Assembleia, povo do Estado do Maranhão, meus caros colegas e amigos e amigas deputados estaduais aqui presentes. Eu venho a esta tribuna com o sentimento, alma, corpo e espírito em gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque foi de conhecimento de todos vocês que na última quinta-feira, na madrugada da última quinta-feira, sofri um grave acidente com toda a minha equipe, estavam comigo no veículo mais 3 assessores, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a esse Deus que eu sirvo há 4 anos atrás, que eu entreguei a minha vida para Jesus, que tenho me mantido de pé em toda e em qualquer situação, seja momentos de aflição, de dor, de alegria, confiando no Senhor. Eu quero aqui agradecer as mensagens de apoio, as orações feitas diariamente pelas nossas vidas, agradecer a minha família, agradecer a minha segunda família, que é a minha equipe que trabalha comigo, agradecer aos amigos que me ligaram, que se preocuparam, e deixar essa mensagem aqui ao povo do Maranhão, dar esse testemunho de vida, que Deus de fato guarda aqueles que nele confiam. E eu estou aqui, para a honra e glória de Deus, ilesa, só com um arranhãozinho na perna, deputado Antônio Pereira, para que haja algo que as pessoas possam olhar para mim e saber que a graça de Deus está sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amigos, da minha equipe, que estão bem também, todos nós estamos bem, graças a Deus. E é preciso seguir, mas na certeza de que não vale viver aqui nesta terra
sem servir o Senhor, sem entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Então eu trago essa mensagem para você que nos assiste, para o povo do Maranhão, que se tem alguma dúvida de que Deus pode todas as coisas, creia que Ele pode todas as coisas. E eu estou muito feliz e me sentindo, me achando, viu, deputada Andréia, uma escolhida, amada do Senhor, por estar aqui hoje com saúde, com vida, porque os propósitos de Deus vão se cumprir na minha vida, haja o levante que tiver, haja os ataques das trevas que tiver, mas quando você confia no Senhor, tudo cai por terra e as covas foram fechadas, né? A graça de Deus está sobre nós e eu queria que pedisse a você que ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus, que entregue sua vida para o Senhor Jesus, porque Ele tudo pode. E trazer a palavra, a mensagem dele, que está no livro da vida, em Salmos 91, né? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Prisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também. Deputada Ana, Vossa Excelência, peço que possa liberar o som da deputada Ana da tribuna para que ela possa concluir o pronunciamento. Tempo necessário, deputada Ana. Pois que então encarecidamente me amou, também o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, porque a minha vida foi comprada, lavada e remida pelo Espírito Santo e o sangue do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor, que fique esse testemunho para todos nós, que pegamos essas estradas, que deixamos as nossas famílias em casa, sobre a angústia, sobre a preocupação. Mas aqueles que creem em Deus sempre estarão guardados. Um grande abraço a todos vocês e obrigada ao povo do Maranhão. Agradeço a participação do deputado Ana Nogueira no pequeno expediente. Temos agora a ordem do dia, porém, são 35 deputados e deputadas presentes em plenário e virtualmente. Portanto, quórum regimental adequado para fazer na ordem do dia. Projeto de lei complementar de número 003/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a prorrogação excepcional e temporária do mandato dos membros do Conselho Participativo da Região Metropolitana da Grande São Luís, Comparg RMGSL,
biênio 2024-2026. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Ricardo Arruda. Senhores deputados, em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projeto de lei complementar de número 005 de 2026, de autoria do Poder Judiciário, que altera dispositivos da lei complementar de número 14, de 17 de dezembro de 1991, que dispõe sobre o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Parecer favorável, senhores deputados, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a relatoria do deputado Júlio Mendonça. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei ordinária de número 186 de 2024, de autoria da deputada Mical Damasceno, que estabelece diretrizes para a instituição da política estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, deputado Davi Brandão. Mical. A deputada Mical está ausente. Fica transferida para a próxima sessão, para a próxima ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei ordinária de número 266 de 2025, de autoria da deputada Mical Damasceno, de igual modo, fica transferido para a próxima sessão, próxima ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei ordinária de número 023 de 2026, de autoria da deputada Fabiana Vilar. Presente. Que estabelece as diretrizes para a criação e instalação de postos de encontro de pessoas desaparecidas ou perdidas no âmbito do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com substitutivo sobre a relatoria do deputado Ricardo Arruda. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai ao segundo turno. Requerimento de número 123 de 2026, de autoria do deputado Aloysio Santos. Deputado Aloysio Santos, Vossa Excelência, peço apenas que coloque a presença, solicitando que seja enviado convite ao superintendente regional do DENIT do Maranhão, o senhor João Marcelo Santos Souza, para que compareça a esta Casa Legislativa com o intuito de prestar esclarecimento sobre o início da obra de pavimentação asfáltica das rodovias federais no Maranhão, em especial a BR-222, no trecho que liga os municípios de Chapadinha a Itapecuru Mirim. Em discussão... Senhor presidente, para encaminhar aqui mesmo da... Deputada Luiz, inscrito para discutir, por até 10 minutos com direito à parte. Deputado Lula vai discutir também? Senhor presidente Antônio Pereira, senhores e senhoras deputados, galeria, imprensa, hoje eu venho primeiro para discutir este requerimento, desse convite ao superintendente João Marcelo, porque chegou nos limites de todas as questões razoáveis. E ontem mesmo eu cheguei aqui em São Luís por volta de 1h da manhã, passando não por uma estrada, mas por aquilo que nós chamávamos de BR-222, totalmente deteriorada, crateras, contei de Vargem Grande
a Itapecuru, 9 carros com pneus cortados na beira da estrada, sofrimento, mulheres com criança no colo. Notícia triste, porque as reivindicações, senhores deputados, já foram feitas em loco por várias vezes, reuniões, foi feito manifesto lá em Chapadinha, a Associação de Transportes Alternativo promoveu, e aí o superintendente fez uma reunião com esta associação, que representava ali o transporte alternativo, e deu-se um prazo, como deu também para todos nós, para mim, que iniciaria as obras, depois de uma licitação feita, no dia 2 de maio. Hoje nós estamos já quase na metade do mês de junho, e essas obras não aconteceram. Braulio, sei das dificuldades, inclusive você me relatava que ontem, madrugada, meia-noite, você estava aí com sua esposa na estrada, com o pneu cortado. Então, para mim, deputado Carlos Lula, é a maior tragédia das BR do Maranhão e, de modo especial, da BR-222. Ontem passei um tempo naquele Sigpare, bem aqui na ponte Estreito dos Mosquitos, aqui no Estiva. Quero ceder a parte para o meu querido colega Carlos Lula. Deputado Aloysio, eu quero somar a reclamação de Vossa Excelência, corretíssima, aliás, porque o DENIT do Maranhão é o pior do Brasil. Pior do Brasil. Eu acredito que o superintendente, ele deve explicações a essa Assembleia, deve explicações à casa e à sociedade. Não tem condições da BR-222, da BR-135, da ponte. O que é a ponte, gente? Se o DENIT sabia que havia risco estrutural na ponte, que tomasse providências. Está lá parado. A previsão é de que em julho aconteça a eventual licitação. Isso não existe. Enquanto isso, ontem, o engarrafamento, mais de 20 quilômetros de engarrafamento, porque nem Sigpare o DENIT daqui consegue fazer. Então, deputado Aloysio, eu quero corroborar aqui, Vossa Excelência, dizer que votarei favoravelmente. É indispensável que essa casa tenha coragem, sim, e resposta para a sociedade, para o senhor João Marcelo vir aqui explicar, afinal de contas, o que é isso. Porque eu sei que o governo Lula tem enviado recursos para o Maranhão, mas o DENIT daqui é absolutamente incompetente. E a gente tem que dizer isso com todas as letras. Então, que venha um superintendente aqui e possa explicar o que está acontecendo. Porque não dá, a sociedade não aceita mais. É ridículo. E digo, Vossa Excelência, que mora em Chapadinha, sabe, avisou aqui quantas vezes na tribuna dessa casa, que o que eles estavam fazendo ia piorar, a estrada piorou. Então, deputado Aloysio, eu quero dizer assim, é revoltante uma situação como essa. Eu espero que este plenário possa aprovar a convocação do senhor João Marcelo para ele vir à casa poder explicar à sociedade o que está acontecendo com as BRs do Maranhão. Obrigado, meu querido deputado. Deputado Rodrigo Lago. Deputado Aloysio, Vossa Excelência vem honrando bem a confiança que o povo do Baixo Parnaíba deu ao lhe otorgar um mandato de deputado estadual. De fato, muito oportuno o seu convite, a sua proposta. Eu já apresentei à casa a indicação para que as rodovias, de uma forma geral, do Estado do Maranhão sejam cuidadas diretamente pelo Ministério dos Transportes. Basta ver que a ponte de Estreito, quando desabou, por culpa do DENIT do Estado do Maranhão também, embora ele jogasse a culpa para o DENIT do Tocantins, mas foi resolvido logo em um ano. A ponte já foi inaugurada, já está funcionando. Nós estamos com a ligação para São Luís, aqui na BR-135, com uma das pontes interditadas, e a outra com trânsito reduzido. A BR-222 já não existe mais, deputado Aloysio. Vossa Excelência passa por lá, acho que toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, e eu passei recentemente, fiz até um vídeo cobrando. Não, lamentavelmente, fizeram politicagem com o cargo de superintendente do DENIT. Eu gosto muito do ex-deputado João Marcelo, uma pessoa muito querida por nós todos, mas nunca tinha implantado um palmo de asfalto na sua vida. A sua profissão nem é engenheiro, nem precisava ser engenheiro. O deputado Carlos Lula é um brilhante advogado e foi o melhor secretário de saúde que o Maranhão já teve. Com todo o respeito à deputada Helena, também, que fez uma boa gestão na saúde, mas foi um advogado que fez. Não é necessário ser engenheiro, mas é necessário ter experiência. Infelizmente, não é isso que ocorre. A indicação foi meramente política,
para agregar um aliado do governador Carlos Brandão, e o resultado está aí. As rodovias federais do Maranhão estão completamente abandonadas, e eu parabenizo a sua iniciativa, que o superintendente venha aqui explicar por que está nesse quadro atual as rodovias do Maranhão, especialmente a sua querida BR-222. Muito obrigado, meu querido deputado Rodrigo Lago. E olha, deputado Rodrigo, eu, depois de tanto sofrimento, que eu trafego 2 vezes por semana, hoje mesmo eu vou ter que voltar lá por conta das aberturas dos arraiais em Chapadinha. E me imagino só, passar 6 horas para chegar aqui. E o maior tristeza, não se trata somente do prejuízo com a questão dos transportes, de pneus, mas para mim é os pacientes que precisam buscar tratamento aqui em São Luís, quem vem nos carros dos TFDs de toda aquela região. Você imagine só, são quase 400 mil habitantes naquela região do Baixo Parnaíba que precisam todos os dias trafegar. Agora quem está transportando o grão aqui por Porto do Itaqui, a maior dificuldade, o maior prejuízo que está dando a todas as pessoas que precisam. Então, diante disso, não somente aqui o convite, mas também protocolei uma ação no Ministério Público Federal para que abra um inquérito para apurar, porque quando eu estive no DENIT, na abertura da licitação que tinha sido feita, um recurso de 201 milhões de reais que foram licitados, e depois quase 2 meses o silêncio paira diante disso e as obras não se iniciam, e a gente precisa de uma resposta. E eu estou vendo, a minha preocupação também, que a partir do dia 4, fecha aí o período eleitoral para aquelas obras que ainda não iniciaram, e a minha preocupação é exatamente isso. Então não se basta mais só se fazer reunião fechada dentro do DENIT, não basta mais só estar passando mensagem sem ter as respostas. A sociedade precisa urgentemente dessa resposta, e essa ação que nós entramos, além de pedir uma abertura de um inquérito em relação a essas obras, uma perícia feita na via, mas acima de tudo, por que eu preciso disso? Porque eu, como engenheiro civil, é inadmissível você ver obras feitas paliativas de péssima qualidade, que não tem sequer 3 meses de durabilidade, e hoje nós estamos vivendo esse caos na BR-222 e agora aqui na 135, deixando as pessoas 2 horas no Sig-Pare aí, e para a tristeza também de todos nós, se não bastasse uma via que interditaram, deputado Rodrigo, a outra também agora tem uma abertura também que precisa ser analisada, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu na ponte lá do Estreito. Então fica aqui o meu pedido, que possamos aprovar e que possamos ter aqui o superintendente do DENIT no Maranhão, para que possa vir dar as explicações aqui para a sociedade maranhense, e também faço um chamativo aqui à bancada federal do Maranhão, que se posicione em relação às BR do Maranhão, e de modo especial a BR-222. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento, portanto, de números que acabou de ser discutido pelo nosso querido deputado Aloísio Santos, que convida o superintendente regional do DENIT do Maranhão a comparecer a esta casa para esclarecimentos. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço à mesa que possa entrar em contato com o deputado Aloísio e o deputado Aloísio Santos com a mesa, para que possam garantir o melhor dia, o melhor horário, e que possa comunicar ao senhor superintendente do DENIT no estado do Maranhão. Requerimento de número 194 de 2026, de autoria do deputado Guilherme Paes. Presente.
solicitando que sejam justificadas suas ausências das atividades parlamentares dos dias 27 e 28 de maio de 2026. A deliberação da mesa, portanto. Como vota o senhor primeiro secretário, deputado Davi Brandão? Pelo deferimento. Como vota o senhor deputado Osmar Filho? Pelo deferimento. Deferido. Gostaria de suspender a sessão ordinária para que nós prestássemos as felicitações e os parabéns ao senhor deputado ex-presidente dessa casa, decano desta casa, deputado Arnaldo Melo, que se poste aqui à frente para que possa receber as felicitações e parabéns pela passagem do vosso natalício no dia de ontem. Suspensa a sessão. Dez horas e 54 minutos, aí você acompanha imagens ao vivo dos deputados reunidos. Pararam a sessão por alguns minutinhos para parabenizar o deputado estadual Arnaldo Melo, que completou aniversário na data de ontem. Os deputados estão se confraternizando com o parlamentar, deputado Arnaldo Melo, ele que é o decano da casa, já foi presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Momento especial que costuma acontecer aqui durante as sessões, quando os deputados celebram o aniversário, os colegas parlamentares parabenizam. O que está acontecendo agora com o deputado estadual Arnaldo Melo.
Imagens ao vivo desse momento especial aqui no plenário. Os deputados cantando parabéns para o deputado estadual Arnaldo Melo, deputado decano da Casa, um dos deputados mais antigos, com vários mandatos aqui na Casa Legislativa. Já foi presidente da Casa Legislativa também, da Assembleia Legislativa do Maranhão. E neste momento, neste ato que você acompanha ao vivo pela TV Assembleia, ele recebendo os parabéns, os abraços dos colegas parlamentares. 37 deputados estaduais estão presentes nos trabalhos de hoje, desta terça-feira, início da semana de trabalho aqui no plenário na Gibiaique. Daqui a pouquinho, também por indicação do deputado Arnaldo Melo, por volta das 11 horas, acontece uma sessão solene em homenagem à fundação do Rotary Club aqui na capital. No 95º aniversário do Rotary Club aqui em São Luís. Imagens que você acompanha ao vivo, agora pela TV Assembleia, em tempo real, os deputados reunidos para esse momento especial de celebração do aniversário do deputado Arnaldo Melo. O deputado Arnaldo Melo, portanto, recebendo os parabéns dos colegas parlamentares, ele que está em seu 8º mandato como deputado estadual, já foi presidente da Casa Legislativa, também governador interino do governo do Maranhão, governador do Maranhão. Nesse momento ele está fazendo um discurso junto aos colegas parlamentares, agradecendo pelos votos, pelos parabéns. Ele que é um deputado estadual experiente, 8 mandatos na Casa Legislativa, dos decanos da Casa Legislativa, um dos deputados com mais mandatos na Assembleia Legislativa do Maranhão. Daqui a pouquinho os deputados devem retomar os trabalhos desta primeira sessão plenária da semana. Lembrando a você que elas acontecem até quinta-feira, sempre com transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia. Daqui a pouco o deputado Arnaldo Melo deve presidir a sessão solene, por indicação dele, que vai homenagear a fundação do Rotary Club aqui em São Luís. Reabro a sessão, portanto, reaberta a sessão. Peço a atenção dos companheiros, deputados e deputadas, para que possamos continuar a sessão. Grande expediente na hora do escrito. Tempo dos blocos parlamentares. Bloco parlamentar de oposição, Parlamento Forte. Deputado Rodrigo Lago. Deputado Rodrigo Lago. Deputado Rodrigo Lago. Vossa Excelência indica deputado Oterino Neto por até 12 minutos com direito à parte. Deputado Oterino Neto, Vossa Excelência tem o tempo do bloco parlamentar de oposição, Parlamento Forte. Com a palavra, deputado Oterino Neto.
Antes que o deputado Doutorino Neto ocupe a tribuna, gostaria de registrar a presença da liderança de Balsas, Marco Aurélio, que se encontra no nosso plenário, que se encontra na galeria. É um prazer tê-lo aqui conosco. Registramos a sua presença em nome do nosso deputado Davi Brandão. Grande abraço, sinta-se à vontade entre nós, Marco Aurélio. Senhor presidente, deputado Antônio Pereira, senhoras deputadas, senhores deputados, ontem nós começamos o dia assistindo a um protesto no terminal do Cujupe. E aquilo é uma cena que vem se repetindo. Foi preciso fazerem uma obstrução do acesso aos ferryboats para que tivesse um pouco de atenção. Vi o depoimento de um cidadão dizendo que ali tinham crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas perdendo compromissos de trabalho, e tinha inclusive gente que estava há 24 horas esperando para tentar pegar o ferryboat. E aí eu fico olhando o governador Brandão andando pela Baixada, na verdade voando até a Baixada, porque andar ele anda muito pouco. E aí eu queria sugerir ao governador Brandão que, como uma demonstração, ele podia fazer uma espécie, deputado Rodrigo Lago, o governador podia fazer uma espécie de autopenitência. Ele podia, quando ele fosse fazer politicagem na Baixada, porque trabalhar ele não trabalha, ele podia pegar a comitiva dele, ele e os puxa-saco, podiam pegar o ferryboat, podiam ir lá para a ponta da espera, esperar aquela filinha, mas não vale deixar os outros para trás e passar na frente. Tem que pegar aquela fila, colocar os carros no ferryboat, aguentar o atraso, depois ele sai, aí ele vai pela rodovia que há poucos dias ele mandou recuperar. Aí ele vai enfrentar a buraqueira que é a cara dele. Aí ele vai andar na Baixada. Aí o governador vai de carro, ele e o cordão de puxa-saco, ele encosta ali em Alcântara para ele ver o estado que estão as estradas. Depois ele vai até Bequimão. Aí ele segue, depois que ele olhar a buraqueira lá em Bequimão, ele anda mais um pouquinho até o povoado Três Marias. Aí ele pode optar ir no sentido Pinheiro, ou ele pode voltar ali para São Bento, São Vicente de Ferro, e pegar para aquele outro lado da Baixada. Olinda, Matinha, para ele ver a porcaria do trabalho que ele faz. Mas também ele pode pegar lá em Três Marias e ir no sentido Pinheiro ali, Pinheiro, Santa Helena, e olhando o estado das rodovias. Depois que ele der essa volta, tendo um chá de realidade, ele pode voltar de carro e fazer o percurso inverso, voltando para São Luís, pelo Cujupe. Aí, deputado Ricardo, imagine o governador Brandão, caloteiro, coronel, mentiroso, lá no Cujupe, esperando 24 horas para pegar o ferry. Ficar naquela incerteza, pegando sol, pegando lua, pegando chuva, até ele conseguir embarcar. Depois, queira Deus, o ferry não tenha um problema mecânico na hora de desembarcar, e queira Deus, o carro dele ou do cordão de puxa-saco não atole quando for descer do ferry. Era preciso, deputado Rodrigo, o governador ter esse choque de realidade. Ele viveu um pouquinho do mundo real. Eu não vou torcer, deputado Rodrigo Lago, que o governador adoeça. Já basta a doença moral que o acomete. Mas era bom ele pegar e ir frequentar os hospitais do Estado.
era bom ele ir lá na UPA do Araçagi e dar uma olhada na situação e no sofrimento das pessoas. Mas ele podia também ir lá na UPA do Vinhais, aquela que ele entregou para uma familiar do ex-secretário adjunto dele, que agora é candidato a deputado estadual. Podia ir lá e ver a situação lá na UPA. Podia ir no Hospital da Ilha, dar uma olhada, verificar a situação. Podia aproveitar e convidar os deputados médicos e enfermeiros da área de saúde para acompanhá-lo. Mas ele pode também dar uma olhada nas outras unidades de saúde. Passa lá no antigo Hospital Geral, hoje Hospital do Câncer. Aí ele podia fazer uma curva, deputado Arnaldo Melo, Vossa Excelência, médico que é, e ir lá no Juvencio Matos e perguntar por que não estão operando as pessoas. Então, ele podia gastar aí, o governador Coronel Carlos Brandão, gastar aí 10 dias vivendo o Maranhão de fato, aquele que os maranhenses sofrem em razão do desgoverno dele. Uma volta na Baixada, pelo ferry indo e vindo, e uma volta nas unidades de saúde. Deputado Davi Brandão, quando eu digo para o governador ir ao hospital, eu nem estou desejando que ele adoeça, não. Eu quero que ele fique saudável. Eu quero logo é que termine o mandato dele, ele saudável, para o Maranhão se livrar dele. Mas era bom, antes de terminar, ele ter esse choque de realidade. Ele perceber o mal que ele faz ao Estado. Mas aí, antes de encerrar o choque de realidade, ele podia ir dar uma passadinha lá na pista, no que já foi a pista de atletismo, mas não é para ele ir de noite na festa, não. É para ele ir de dia. E dar uma olhadinha ali onde já foi a pista de atletismo. Aí ele anda só mais um pouquinho, eu sei que ele não gosta de andar, ele anda mais um pouquinho, o deputado Leandro Bello, e vai lá na antiga piscina olímpica, para ele ver a cara do governo dele. Quando ele olhar para aquele buraco que virou a piscina olímpica, é como se ele estivesse olhando um espelho. Bem ali ele vai olhar o rosto do governo dele. Governo incompetente, governo corrupto, governo caloteiro. Aí ele podia também dar uma passada em 2 ou 3 escolas. Podia, Rodrigo, e aquela escola que Vossa Excelência visitou, que era outro, Sotero dos Reis, não é isso? Ele ia ver novamente, ele ia se sentir se deparando com o espelho e vendo o governo dele. Cada obra inacabada é a cara do governo Brandão. Senhoras e senhores, finalizo minha fala. Deputado Rodrigo. Deputado Atelino, Vossa Excelência faz esse desafio ao governador Carlos Brandão. A única vez que ele andou de ferry foi quando uma embarcação inteira parou para transportar uma comitiva do governador, para ele fazer o vídeo e publicar na rede social, porque de fato ele não conhece a dificuldade da Baixada. Veja, Vossa Excelência, que para resolver o problema do seu irmão, que queria receber os amigos na cidade de Colinas, ele construiu um aeroporto, deputado Atelino. 15 milhões de reais, obra rápida. Aliás, as únicas obras que andam são rápidas e são boas. Eu quero aqui parabenizar, acho que foi a CEINC que fez a obra do aeroporto. Aeroporto maravilhoso, aeroporto de Colinas, 15 milhões de reais. E sabe para que serve? Serve para o irmão dele receber empresários do Brasil todo, sabe Deus para fazer o quê? Recebeu um empresário agora, deputado Atelino, que é dono do maior estaleiro do Brasil, lá de Manaus. Coincidentemente, é só coincidência mesmo, está em curso uma licitação para tratar do serviço de ferryboats. Está em curso outra licitação para comprar uma embarcação para fazer a travessia São Luís Alcântara, ali pela Praia Grande. É só coincidência, dessas coincidências que acontecem, infelizmente, na cidade de Colinas. Então, essa obra importantíssima, de muita relevância, que é o aeroporto de Colinas. Infelizmente, passa a ser aeroporto para pousar avião carregando propina para o irmão do governador. Lamentavelmente, foi esse o estado que nós chegamos no Maranhão. Outra obra muito bem feita, e a gente deve elogiar aquilo que é bem feito, porque nós não estamos aqui só para criticar, é a Transbrandão. Deputado Davi, Vossa Excelência pode chegar só um pouquinho para a esquerda para eu olhar aqui para o deputado, querido deputado Cláudio Cunha, esse nosso deputado que é um artista, um dos melhores cantores da nossa Baixada e do litoral do Maranhão.
Deputado Cláudio Cunha, Vossa Excelência que gosta muito do governador Brandão e do empresário Marcos Brandão, que manda nesse estado, Vossa Excelência podia fazer uma homenagem em razão da bela obra que foi construída, que passa pelas fazendas da família Brandão. Vossa Excelência podia fazer um projeto de lei propondo que aquela rodovia passe a se chamar Transbrandão. Olha que homenagem justa. O governador Brandão fez, acho que foi com recurso do Banco do Brasil. Foi, deputado Rodrigo? Com recurso do Banco do Brasil, do empréstimo. Se ele pagou, eu não sei. Eu acho que ele está querendo pagar com um novo empréstimo. A outra metade, né? Então, a outra metade ele vai pagar com um novo empréstimo que, se Deus quiser, não haverá de sair. Então, era uma boa homenagem, porque ele que fez, passando pelas fazendas dele e dos irmãos, então nada mais justo. E quero lhe dizer que na hora que Vossa Excelência apresentar o projeto, em homenagem ao seu líder, Marcos Brandão, eu votarei a favor. Porque eu acho que aquela rodovia tem que se chamar Transbrandão. Querido Otelino, dá uma parte aí. Agora. Vamos falar. Bom, a história da Transbrandão, de fato, eu não conheço a importância da estrada para a região, mas o nobre e decano deputado Arnaldo conhece com muita propriedade. O que eu conheço com propriedade é as estradas da Baixada, inclusive eu tive ontem, indo ali de Central até Picuaçu, realmente está totalmente deteriorada as estradas. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, Otelino, essa tua narrativa que tu está falando aí, entra em Pinheiro, tem buraco, vai para lá, o cara escolhe como que escolhe jogo de dama. Beleza. Uma coisa eu posso te assegurar, porque eu fui prefeito 8 anos, vinha demais para cá nesse ferryboat, não tem outro trajeto para você ir. Ali há muitos anos que o governo não liga para aquela região. Muitos anos que o governo não liga para aquela região. Então, o governador Brandão tem os seus defeitos que você o critica, e eu respeito, porque a oposição está aí para isso mesmo, para fazer suas críticas. E, às vezes, com muitas críticas, deputado Otelino, o governo conserta-se, porque, normalmente, governantes, ele está cercado ali de gente que só está dizendo que está tudo muito bem, está tudo muito bem. As críticas, eu acho que são construtivas quando são construtivas e respeitosas. Mas o governo Brandão está construindo a Maria Rita. O governo Brandão fez os acessos ali de Central, Bequimão. O governo Brandão está fazendo uma estrada para a Baixada dentro de um pântano, que era ali um grande sonho daquela população da região que liga Najatu a São João Batista. Então, inegavelmente, tem um olhar do governo Brandão para a região. Isso aqui, independente da relação interpessoal que eu tenho com ele, deixar de ter. A gente reconhece defeitos, mas tem que enaltecer a qualidade quando o governo volta. E repito, muitos anos que ninguém liga para aquela estrada ali. Muitos anos, são anos. Peço que libere o áudio do deputado Otelino Neto para que ele possa concluir o pronunciamento. Vossa Excelência me concede os 5 minutos da liderança? Aqui é usar o tempo da liderança do bloco. Com a permissão concedido, do deputado Otelino Neto. Deputado Cláudio Cunha, eu entendo e respeito, é do parlamento, isso enriquece a discussão, essa sua defesa acalorada do governador Brandão. Mas fica mesmo a sugestão para que Vossa Excelência homenageie o seu líder, denominando aquela estrada como Transbrandão. E Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência é baixadeiro, Vossa Excelência está sempre por lá. Vossa Excelência sabe o estado de deterioração das estradas da Baixada. Mas Vossa Excelência, toda vez que defende o seu líder, Vossa Excelência fala, nenhum governo trabalhou. Eu quero lhe dizer que, eu não sei se Vossa Excelência tem alguma coisa contra o ex-governador Flávio Dino, porque é repetido o seu discurso, ninguém trabalhou na Baixada, só o Brandão. Mas também, se Vossa Excelência tiver, é um direito seu. No governo Flávio Dino, a Baixada não ficou daquele jeito. As estradas não ficaram destruídas porque tinha manutenção. E a manutenção era bem feita, sabe por quê?
porque nenhum parente do governador Flávio Dino, nem ele, era sócio das empresas que operavam na Baixada. Os empreiteiros, à época, reclamavam de demora no pagamento, mas eles recebiam. Mas eles não reclamavam de ser achacados, como eles são hoje. Quando recebem, logo tem que separar a propina de algum dos emissários, do seu líder, governador Carlos Brandão, e dos operadores deles. Operadores esses que, inclusive, alguns estarão aqui na Assembleia no ano que vem. Deputado Cláudio Cunha, avalie se vale a pena Vossa Excelência se expor. Eu não vou poder conceder o à parte, concederia com maior atenção, mas é porque eu estou pelo tempo da liderança. Aí o presidente Antônio não vai permitir. Avalie bem se vale a pena, porque só a chantagem do governo de dizer que quem não votar os projetos dele aqui, ou não vai receber as emendas, não está valendo a pena. Vossa Excelência sabe que o governador vai dar calote nos deputados estaduais, tal qual dá nos prestadores de serviço e nos fornecedores do governo. Com exceção de meia dúzia de privilegiados, aqui, esses deputados estaduais, vocês, base governista, que se esgoelam por esse governo horroroso, não vão receber nem 30% daquilo que é direito de cada deputado das emendas parlamentares. Vossas Excelências serão vítimas de mais um calote desse embuste que é o governador Carlos Brandão. Governador sem moral, governador sem palavra, governador que mente e acredita na própria mentira, governador que vive no Maranhão da propaganda cara que ele paga, governador que não respeita sequer a sua base, governador que não respeita o eleitor que o elegeu, governador que em outubro deste ano vai receber uma ensurdecedora resposta do povo do Maranhão, derrotando esse sobrinho dele, que ele quer que tenha como segundo emprego o cargo de governador do estado, e mandando ele para casa para esperar a hora dele prestar contas com a polícia e com a justiça. Muito obrigado. Deputado Otelino Neto, obrigado pela participação de Vossa Excelência nesta tribuna. Contribui muito para o diálogo e para o debate. Partido Liberal, líder deputado Aloysio Santos. Inscrito o próprio deputado Aloysio Santos, portanto, por até 9 minutos, com direito à parte. Deputado Aloysio Santos, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente Antônio Pereira, senhores e senhoras deputadas, imprensa, galeria, volto aqui novamente, primeiro para falar de 3 pautas importantes. Uma que eu iniciei aqui e quero agradecer aos colegas deputados em relação ao convite do superintendente do DENIT para vir a esta casa. E aí, espero que na próxima semana ele já esteja aqui conosco para trazer alguma informação que possa, de fato, nos trazer a confiança desta obra que possa iniciar na BR-222. Mas também, deputado Arnaldo, eu trago aqui hoje, porque nós temos em Chapadinha o início hoje do São João. 4 dias de muito evento, muitas atrações, bandas locais, nacionais, para também aquecer o comércio local. A prefeita hoje está inaugurando a Praça Irineu Veras Galvão, que é conhecida como Praça do Povo, com piso industrial, toda ornamentada, locais de vendas dos ambulantes, então muito bonita na cidade. E eu ainda só fico me lembrando agora, Arnaldo, que eu tenho que pegar essa que era a BR-222, da forma que ela está, para ir para esta abertura e essa inauguração hoje em Chapadinha. Mas espero que logo, logo, diante de todos esses apelos que nós temos feito aqui, dos requerimentos,
mas também da ação que nós entramos no Ministério Público Federal contra a União e, ao mesmo tempo, também contra o DENIT, para que possa garantir esta obra e tirar o nosso povo do sofrimento, principalmente aqueles que vêm buscar um tratamento aqui em São Luís, na capital. Mas também venho falar, deputado Arnaldo Melo, para fazer um alerta. Eu não estou vendo aqui meu querido amigo, deputado Neto Evangelista, que é o nosso líder do governo. É do conhecimento de todo que, a partir do dia 4 de julho, nós temos aí o período vedado por conta das eleições, do período eleitoral. E o que me preocupa hoje, deputado Antônio Pereira, meu presidente, é que o trâmite, o andamento das emendas parlamentares que atende os municípios, ele está praticamente travado, parado. E se não tiver essa efetivação desses pagamentos até o dia 3, para atender os municípios, e aí os municípios atender os seus munícipes, principalmente na área da saúde, nós vamos ter um ano aí que praticamente a municipalidade não vai ter o suporte que tinha todos os anos, voltado para o tratamento, para a questão da saúde, na questão do São João. Tem gente que ainda nem, nós temos colega que nem período de Semana Santa ainda foram pagos. Então eu quero chamar essa alerta aqui para o governo do Estado, e aí era muito bom que se o nosso líder estivesse aqui, líder do governo, para que a gente possa fazer uma força-tarefa para que essas emendas possam ser pagas, porque não são emendas que são colocadas no município para o deputado, são colocadas para a população, para o prefeito fazer a gestão, principalmente na área da saúde, que é uma área que precisa quase todos os municípios, do suporte das emendas parlamentares, seja estadual, seja federal, para poder atender as demandas de cada município, haja vista pela uma tabela SUS que nós temos, o repasse nunca alcança a despesa que os municípios têm com a saúde. Então eu faço aqui esse apelo ao governo do Estado, que volte, principalmente a CEPLAN, que é a Secretaria de Pagamento, que possam voltar a atenção para essa questão dos pagamentos das emendas parlamentares dos deputados do Maranhão, para que possa atender os municípios. Mas também venho aqui para dizer que não se trata somente das MAs, das BRs. Nós temos ali, eu tive agora recentemente em São Benedito, nós temos uma MA que liga São Benedito, as placas a Urbano Santos, que nós temos ela ali até perto de São Benedito, que está uma tábua de pirulito, cheia de buraco. E nós precisamos dar essa atenção para essa questão dos tapa-buraco, essa manutenção de MAs. Nós temos também a MA 034, que liga Palestina e segue até o Descanso, onde liga na 316, que vai para Teresina. Também uma dificuldade enorme dali da Palestina, chegando em Buriti, passando por Duque Bacelar e Coelho Neto. A operação tapa-buraco ficou antes de Coelho Neto e não avançou. Então, o pedido que eu faço é que retome. Nós temos requerimento para isso, já aprovado aqui nesta casa, assim também como a continuidade do alargamento da MA 230, que liga Chapadinha a Brejo. Eu faço esses apelos aqui dessas MAs porque eu sei e acompanho todos os dias e vejo a necessidade que precisa urgentemente. Assim também como a retomada da operação tapa-buraco da MA 020, que liga Vargem Grande, que vai para Coroatá, que segue para Timbira, e sei da importância da continuidade daquela operação tapa-buraco, que parou um pouco antes de Coroatá. Então, dali para frente, eu tive agora em Timbira, este final de semana, que eu quero agradecer aos munícipes, às nossas lideranças, nós visitamos povoados, tive também em Coroatá, com o nosso vereador Daniel da assistência, e vi ali a solicitação das pessoas em relação a essa questão dessas MAs. Portanto, eu faço aqui mais uma vez um apelo ao governo do Estado, ao secretário Aparício, que dê retomada de obras a essas obras que estão
paralisada, principalmente dessas MA. E não esquecendo a retomada de obra dos asfaltos de Chapadinha, que eram 10 quilômetros, pararam com 2 quilômetros executados em novembro de 2024, e até agora o bairro Idalina, um bairro populoso, grande, está no aguardo dessa retomada, e a dificuldade que a gente tem, porque não dá para o município chegar lá, a prefeita fazer uma ação com recursos do município, porque lá tem um convênio, tem uma obra licitada, ordem de serviço assinada, em um bairro que não dá para se colocar um ou outro recursos, porque se trata de recurso público, 2 recursos públicos no mesmo local. Então eu quero que o secretário Aparício faça essa gentileza de nos retomar essa obra, ou então nos diga, através de ofício, que não tem mais interesse em tocar a obra, para que a gente possa tomar a providência e assim conseguir fazer e atender aquela população, que todos os dias a gente conversa, a gente recebe mensagem, e é importante que a gente retome essa obra, porque são pessoas que merecem toda a nossa atenção e os cuidados, porque estão vendo em quase todos os bairros, são 150 quilômetros de asfalto já executado nas ruas pela Prefeitura, através de recursos próprios, através de emenda parlamentar federal, que sempre tem esse suporte dos nossos deputados federais, pastor Gil, a deputada Detinha, e fora isso nós estamos aguardando essa continuidade dessa obra, ou então nos dizer que não vai mais prosseguir a obra para que a gente possa tomar as providências e atender o bairro Idalina Mendes em Chapadinha. Para o momento era isso, senhor presidente, lhe agradeço. Obrigado, Aloysio Santos, obrigado pela participação de Vossa Excelência. Convido o deputado Eric Costa, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, inscrito por até 5 minutos com direito à parte. Apesar que o bloco tem mais tempo. Vossa Excelência, fique à vontade. Com a palavra, deputado Eric Costa. Deputado Eric Costa não se encontra em plenário. Convido o deputado Dr. Iglesias, também inscrito no Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, por até 15 minutos, com direito à parte. Este faço este. Entre este e este faço este. Não é elegante fazer dentro no meio do bloco, fazer um bloco. O deputado Iglesias não ocupa a tribuna. Eu gostaria de comunicar aos senhores deputados e deputadas que teremos sessão solene nesta terça-feira, às 11 horas, em homenagem aos 95 anos do Rotary Clube de São Luís, atendendo proposição do deputado Arnaldo Melo. Deputado Arnaldo Melo. Estão convidados e convidadas. Com a palavra, deputado Dr. Iglesias. Só fica animado, né, quando a gente, o pessoal só fica animado, começa a falar alto quando a gente entra, né? Bom dia a todos. Subo à tribuna para tratar de algumas declarações que foram dadas nos últimos 2 dias em relação à rede de saúde, não apenas do estado do Maranhão, mas a essa difícil integração que sempre existiu entre municípios, e aí eu falo de todos os municípios do Maranhão, São Luís, que é a grande porta de entrada de mais de 120 municípios do estado do Maranhão, e as unidades do governo do estado também. Muito tem sido dito, mas é impressionante, colegas da imprensa, como essa discussão de Socorrão, Pedrinho, ela só existe quando tem eleição. Quando está perto da eleição, essa discussão desonesta volta à tona. Lamentavelmente, por quê? Porque quando traz para a eleição, não traz com os fatos. E quando não traz com os fatos, a verdade
também não consegue se impor. É a feira, né? Cara, esse plenário é uma feira. Vou interromper isso aqui. Obrigado, presidente, que não tem condição nessa Assembleia. Peço a gentileza dos colegas atentarem que temos orador na tribuna, deputado Iglesio. Deputado Iglesio. Escala reserva, não há orador inscrito. Expediente final, não há orador inscrito. Leitura da inclusão para a próxima sessão legislativa do dia 10 de junho de 2026, amanhã, quarta-feira, nos termos do regimento interno desta Casa. Determina a inclusão das seguintes proposições: veto total ao projeto de lei de número 171/2025, da autoria do deputado Ariston, que institui a Polícia Estadual de Segurança contra Incêndio. Projeto de lei ordinária de número 338 de 2025, da autoria do deputado Eric Costa. Projeto de resolução legislativa de número 038 de 2026, da autoria da deputada doutora Helena do Ailib. Projeto de resolução legislativa de número 039 de 2026, da autoria do deputado Leandro Belo. Projeto de resolução legislativa de número 040 de 2026, da autoria do deputado João Batista II. Projeto de resolução legislativa de número 042 de 2026, da autoria da deputada doutora Helena do Ailib. Projeto de resolução de número 033 de 2026, da autoria da deputada Andréa Martins Rezende. Projeto de resolução de número 118 de 2024, da autoria da deputada Andréa Martins Rezende. Requerimento de número 192 de 2026, da autoria do deputado Rodrigo Lago. Requerimento de número 195 de 2026, da autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento de número 196 de 2026, da autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento de número 197 de 2026, da autoria do deputado Wellington Curso. Requerimento de número 198 de 2026, da autoria da deputada Janaína. E, finalmente, requerimento de número 199 de 2026, da autoria do deputado Rodrigo Lago. São essas as proposições para a ordem do dia da sessão ordinária de amanhã, dia 10 de junho. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. 5 minutos, começaremos a sessão solene. Aviso aos deputados e deputadas presentes que teremos sessão solene a partir das 11 horas, em homenagem aos 95 anos do Rotary Clube de São Luís, atendendo proposição do deputado Arnaldo Melo, que se encontra já na casa.